Boa tarde. Outra vez estamos com o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje com a temática bastante atual, sem conflitos nem fobias. É o último capítulo do livro O Despertar do Espírito, que nós iremos procurar compartilhar alguns apontamentos que a mentora coloca e, através do esclarecimento, ajustarmos-nos às propostas renovadoras que a psicologia espírita ou a psicologia de Joana de Ângeles nos possibilita. Vamos aqui para a introdução. Sempre usamos uma obra de Emmanuel que faz ponte para o nosso entendimento da série psicológica de Joana. É um tópico aqui extraído do comentário de Emmanuel à primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 14. E, em síntese, colocamos aqui: todas as potências do Espírito devem ajustar-se ao preceito divino, porque a caridade em falar e ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. E aqui vamos fazer algumas colocações. Essa citação da carta de Paulo se refere à caridade. E Emmanuel começa destacando algo sumamente importante ao dizermos: todas as potências do Espírito devem ajustar-se ao preceito divino. É o preceito divino da caridade. E ele esclarece, colocando o fato presente e atuante em todas as nossas atitudes, pensamentos e decisões como expressivas oportunidades de vivência desse sentimento. Porque quer estejamos falando, ou quer estejamos calados, quer estejamos impedindo ou favorecendo algo acontecer, quer estejamos recordando ou esquecendo determinada ocorrência, tudo pode ser colocado sob o impulso espiritualizante da caridade. E destacando o futuro promissor que nos aguarda em termos de vivência da espiritualidade plena, Emmanuel coloca: tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés. É uma forma de generalizar todos os sentidos humanos sob a influência decisiva do amor e da caridade. Serão aliados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. Então, é profundamente planificador sabermos que os objetivos de realização plena da virtude máxima apontada pelo apóstolo Paulo de uma forma poética no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, onde ele fala sobre as maiores virtudes, a fé, a esperança e a caridade, o fato de que tempo virá em que esta virtude máxima, sinônimo do amor em ação,
estará ocupando todas as nossas atitudes e interações com o mundo material e o mundo espiritual. Vamos assim dar início ao nosso tema, que é o último capítulo do livro O Despertar do Espírito, sem conflitos, nem fobias. Joana começa esse capítulo colocando esse texto: o medo da morte, que se encontra íncito como mecanismo de preservação da existência física, à medida que ele ocorre o amadurecimento psicológico, cede lugar à confiança na vida. Essa questão das fobias, dos medos, que estará sendo desenvolvida ao longo dos textos que começaremos a analisar no estudo de hoje, o qual deverá prosseguir no nosso próximo encontro, ele vai ser alvo, em termos minuciosos, da capacitação nossa sob o entendimento da psicologia de Joana, psicologia espírita, o aproveitamento máximo daquilo que nos é revelado pela doutrina espírita e que nos possibilita de forma planificadora os caminhos que nos levem à superação desses estados conflitivos e de profundo sofrimento para muitas pessoas. E por isso ela começa dizendo e analisando o medo da morte, que se encontra íncito, que está dentro, no íntimo nosso, como mecanismo de preservação física. Vejamos bem, a razão pela qual, naturalmente, a presença da lei divina, da lei de conservação, que é estudada no Livro dos Espíritos, é um mecanismo preservativo da nossa existência, face à nossa imaturidade espiritual. Por isso, à medida que ocorre esse amadurecimento psicológico, cede lugar à confiança na vida. Então, o medo da morte e as fobias, inclusive decorrentes dele, cujas causas podem estar nessa encarnação ou em encarnações passadas, é vinculado a essa lei divina, a lei da conservação. Só que, atingido determinado estágio de crescimento e de maturidade psicológica e espiritual, naturalmente esse medo vai sendo suprimido e tornado menos necessário, porque a função fundamental dele é facultar com que a criatura humana, por mais difíceis e complicados estejam as suas provas ou dificuldades na vida material, ela não seja levada à porta ilusória e falsa do suicídio. É por isso que esse mecanismo da lei de conservação, associado ao medo da morte, existe. A morte, do ponto de vista espírita, como é muito bem apresentado pela doutrina reveladora, ele não é um castigo divino. A morte é vista como um mecanismo necessário em mundos aonde o desenvolvimento e o crescimento espiritual de todos nós torna indispensável a presença dele. Mas, à medida que o espírito evolui, passa a encarnar em mundos mais adiantados, mais sublimados. Esse medo e essa lei praticamente deixa de ter esse mecanismo protetor
por se tornar absolutamente desnecessário. Mas aqui na Terra e nos mundos de provas e expiações, sobretudo, ele é indispensável. Mas não como mecanismo punitivo ou de imposição em termos de sofrimento à criatura humana por parte de Deus ou de suas leis. Então, é no Espiritismo que nós somos convidados a retificar os condicionamentos mentais que estruturamos em nós ao longo de diversas encarnações a respeito da morte. Porque para todas as experiências que já tivemos, aonde a nossa vida esteve estruturada em objetivos puramente materiais, o medo da morte esteve fortemente presente. E o receio de tudo acabar com a morte do corpo foi cultuado por nós ao longo de diversas encarnações. Só agora, sobretudo, através do despertamento espiritual para a realidade da vida, que é a vida eterna, a vida do Espírito, é que começamos a trabalhar a desvinculação desses condicionamentos que geraram muita dor e sofrimento, e que ainda na vida atual, para muitos de nós, mesmo conhecedores da doutrina espírita e se esforçando por vivenciá-la, podemos ser muitas vezes envolvidos por esses condicionamentos antigos e estabelecer-se dentro de nós campo para fobias e medos que não teria e não tem razão lógica nenhuma de continuar a existir. Continuemos. O despertar para objetivos mais elevados do que os imediatistas auxilia a compreender a funcionalidade existencial e o significado psicológico de se estar vivo, atuante. Então, o primeiro passo fundamental nesse encaminhamento que a psicologia espírita vai nos dando para a superação de fobias e medo da morte está no despertar para objetivos mais elevados do que os imediatistas. É interessante aqui a colocação pelo seguinte: não poucas vezes, para muitos espíritas que ainda não estiveram trabalhando suficientemente o despertamento da sua consciência em termos profundos para a realidade da vida espiritual, há de se fazer necessário esse trabalho que é realizado pelo estudo dessa série psicológica de Joana de Ângeles. Porque facilmente nós somos vítimas da forma habitual que trazemos do passado, do compromisso na área da religião. E quando menos damos conta, passamos dentro do próprio movimento espírita, a nos comportarmos e agirmos como participantes de outras doutrinas cristãs ou religiosas que já estivemos vinculados nessa vida ou em vidas anteriores. De tal forma que, se não tivermos cuidado, a própria doutrina espírita ou a religião espírita passa a se vincular em atitudes e compromissos de nossa parte, a semelhança do compromisso que poderíamos ter em qualquer outra doutrina evangélica.
e dessa forma recairmos no desaproveitamento espiritual do grande potencial que essa doutrina nos possibilita, pela forma, diríamos, escravizante que trazemos do passado, de encarar o compromisso na religião. A religião espírita é uma religião que se diferencia. Ela coloca de forma muito destacada para qualquer um de nós o fato de que a situação espiritual nossa não é definida por participarmos dessa ou daquela outra religião, nem mesmo da religião espírita, mas sim do nosso modus de vivenciar, desde agora, os postulados do Evangelho do Cristo. Então, o despertar para objetivos mais elevados do que os imediatistas, é preciso estarmos atentos, para não sermos também espíritas presos ao materialismo sufocante que a maioria da humanidade vive nos dias atuais, ansiando por situações, coisas, objetos e posições que normalmente são totalmente perdidas ao retornarmos para a realidade do mundo espiritual. E prosseguindo, auxilia a compreender a funcionalidade existencial e o significado psicológico de estar vivo, atuante. Esse segundo ponto aqui também é importante refletirmos. Esse despertamento para os objetivos elevados, que agora há pouco estivemos esclarecendo, ele é interligado a uma forma diferenciada de atuarmos e agirmos na nossa vida, mesmo durante a encarnação. A proposta de uma consciência desperta, ela se envolve e se interrelaciona em todos os lugares e situações em que estamos no nosso dia a dia, na nossa maneira de pensar, sentir e agir, como espíritos imortais. E isso faculta, como o texto aqui diz, um novo significado psicológico de estar vivo e atuante. Passamos então a dar um valor muito mais caracterizador de profundidade ao momento presente em que vivemos. Deixamos de ser tão sufocados por ansiedade face ocorrências futuras ou por recordações imperiosas de situações que ficaram no passado e passamos a estar mais no hoje, no aqui e no agora. Mas o que é mais importante, nos sentindo planificado pelo momento presente. Continuando. O importante não é viver muito, mas viver significativamente cada momento e a todos os instantes. A morte, desse modo, não se figura destruidora, mas uma interrupção momentânea no processo vital que decorre do organismo. Lembramos aqueles que nos acompanham, o que depois vejam esse vídeo no Facebook, é possível deixar perguntas, dúvidas que nós tentaremos responder. Também no nosso canal no YouTube, onde posteriormente esse vídeo estará disponível, no canal José Soares de Mello.
Lá você vai ter, inclusive, os vídeos dos estudos realizados anteriormente. Voltamos então agora a compartilhar o significado desse parágrafo. O importante não é viver muito, mas viver significativamente, cada momento e a todos os instantes. Para isso, imprescindível uma consciência que vai despertando para a realidade da imortalidade da vida, da justiça, do amor de Deus, de percebermos a experiência no corpo físico como sendo uma das inúmeras que já tivemos e que voltaremos a ter, estabelecido de forma consciente esse estado interior de compreensão, estaremos bem habilitados para esse aproveitamento do dia e do momento presente. A morte, desse modo, não se afigura destruidora, mas uma interrupção momentânea no processo vital que decorre do organismo. A partir dessa proposta de se viver mais conscientemente, por dedução lógica, a morte ela deixa de se figurar como destruidora da vida. E, ao mesmo tempo, abre de forma intensa as possibilidades de estarmos vivendo bem o momento e o dia de hoje, mesmo que sob determinadas provações, doenças ou pandemias como essa que estamos vivenciando em todo o mundo. As circunstâncias de ordem material, elas passam a perder peso e influência desagregadora sobre nós, à medida em que os valores do espírito passam a ter maior significado e importância para nós. O imaturo, aquele que se deixou conduzir pela futilidade e da vida somente buscou o prazer, é tomado pelo pavor da morte, imaginando a perda dos encantamentos e gozos que mais os fustigaram do que o fizeram repousar. Aqui é analisado o outro lado. Aqueles que ainda não se deram a oportunidade do despertamento da consciência, da espiritualização que é proposta aqui nesse estudo de Joana, ele é um imaturo e que se deixou conduzir pela futilidade e da vida somente buscou prazer. É lógico e natural que se os principais objetivos da nossa vida estejam focados na realização puramente material, na satisfação dos sentidos físicos, é lógico que, decorrente disso, tenhamos medo e pavor da morte, da desencarnação. Porque, evidentemente, no nosso íntimo sabemos que não poderemos estar dando continuidade a essa linha de interesse e de realização depois da morte do corpo. E por isso, naturalmente, o pavor e o medo intenso daqueles que colocaram todas as suas metas e objetivos da vida na realização puramente material e nos gozos do corpo, como aqui é colocado. Imaginando a perda dos encantamentos e gozos. Agora, fato curioso, que mais os fustigaram do que o fizeram repousar. O fustigar aqui é incomodar, é tolher, é causar
desarranjo. Porque, na verdade, a satisfação pelas coisas de ordem sensorial, física e instintiva é a sede da água do mar, que por mais bebamos, mais sede teremos. E o resultado natural é o cansaço, não a realização plena. É necessário que o ser inteligente reserve tempo para reflexão em torno desse fatalismo inexorável. Postergar a meditação a seu respeito, por medo ou ilusão materialista, oculta imaturidade psicológica. Então aqui é colocado para nós um fato interessante. É de que é de bom aviltre, é bem recomendado que tenhamos um tempo de reflexão em torno do fenômeno da morte. Estava me lembrando aqui de um livro de Divaldo Franco, Temas da Vida e da Morte, publicado pela Federação Espírita Brasileira, onde todos os capítulos da obra, inspiradas, trazidas por Manuel Filomeno de Miranda, tratam em abordagens bastante profundas a questão da morte. Mas a doutrina espírita por si só, ao nos desvendar a realidade da vida que continua além do túmulo, convida-nos diariamente, através do conhecimento de seus postulados, a análise, a reflexão a respeito desse fenômeno. E completando, Joana diz: postergar a meditação a seu respeito, por medo ou ilusão materialista, oculta imaturidade psicológica. E realmente nós sabemos que tem pessoas que dizem logo que não gostam nem de conversar desses assuntos referente à morte, tentando ocultar o pavor e o medo intenso que guardam dentro de si mesmas. Mas, na verdade, ao depararmos com a maravilha da revelação espírita, esse assunto deixa de ser um assunto tabu e passa a ser algo ao qual o espírita, ao estar estudando a realidade do mundo espiritual, vai penetrando de forma cada vez mais intensa e vasta o campo da compreensão a respeito da morte e, ao mesmo tempo, facultando todo um tratamento sutil e indireto a determinados pavor e fobias relacionadas a isso. As revelações espirituais em momentosas comunicações entre os dois mundos, o material e o transcendente, deixaram marcas indeléveis sobre a continuidade do ser espiritual. Então, o Espiritismo possibilita-nos, de uma forma ampla, a penetração nesse campo de realidade da vida. É por isso que tem aquela característica que aqui estamos nos lembrando, colocada a respeito do Espiritismo no Evangelho segundo o Espiritismo. Logo no início, capítulo 1, o Espiritismo diz assim: é a ciência nova que vem mostrar ao homem, por meio de provas irrecusáveis, a origem e a natureza do mundo espiritual
e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não como algo maravilhoso, sobrenatural, mas como decorrente das leis divinas, mostrando em detalhes, em minúcias, essas relações. Então, de fato, conhecer o Espiritismo é abrir-se a esse campo do transcendente que resolve essas questões do medo da morte. O problema, às vezes, como há pouco estávamos comentando, é a conscientização desperta que precisamos ter disso que conhecemos e sabemos na doutrina espírita. Não podemos deixar de lembrar a necessidade do esforço vivencial, da prática da caridade nos seus mais variados aspectos, como Emmanuel citou na introdução que fizemos do estudo de hoje. Mas, voltando aqui ao título, o item, o material e o transcendente deixaram marcas indeléveis sobre a continuidade do ser espiritual. Agora, finalmente, na presente experiência encarnatória, nós estamos fincando novas marcas indeléveis a respeito da imortalidade da alma e da experiência transitória no corpo. Esses valores que estamos tendo a oportunidade de conhecer e de nos aprofundar começará a substituir o material deletério do nosso passado, sedimentado na morte, no desequilíbrio, no sofrimento. Apesar disso, apesar desses conhecimentos, fragilizado e transtornado, não poucas vezes, foge pela falsa passagem do suicídio, em tentativa de apagar a consciência ou de repousar, para logo tombar em excruciante alucinação de desespero e frustração. Esse capítulo que nós estamos analisando é o último capítulo, capítulo 10, do livro Despertar do Espírito. E voltando aqui a esse parágrafo, que tem importantes fatos para compartilharmos. O primeiro dele, quando diz que, independente do conhecimento espiritual que podemos ter ou não, quando nos deixamos fragilizar e nos transtornar por questões de dificuldades ou de provas que fomos chamados a passar, fragilizamos-nos mentalmente e abrimos campo para possibilidades do suicídio, que, como a doutrina espírita deixa totalmente claro, resulta numa frustração e num sofrimento cuja intensidade não temos condições de avaliar quando estamos no corpo físico. Mas isso nos é mostrado de forma minuciosa, principalmente com as obras que vieram para nós através da médium Ivone do Amaral Pereira e, sobretudo, da sua principal obra, Memórias de um Suicida, onde ali é colocado de uma forma ímpar a análise de 5 pessoas que cometeram suicídio, o sofrimento e as frustrações que passaram a vivenciar desde o momento da ocorrência até as futuras reencarnações, frustrantes e difíceis, muito mais
do que aquelas que tentaram abandonar, porque, na verdade, a vida sempre continua. Mas quando fugimos pelo campo falso do suicídio, o resultado é acréscimo de sofrimentos e dificuldades maiores a serem superadas no futuro. Por isso, voltando aqui, o título é dito: em tentativa de apagar a consciência ou de repousar, para logo tombar em excruciante alucinação de desespero e frustração. Como tínhamos dito aqui no estudo de hoje, a lei de conservação que é colocada pela misericórdia divina em nós é justamente o veículo, o meio através do qual nós somos levados ao instinto de preservação da vida, ao cuidado com a nossa saúde, com a manutenção nossa no corpo o máximo de tempo possível. Quando a criatura humana, deixando-se envolver por problemas ou dificuldades, começa a pensar ou a agir de forma suicida, ela vai de encontro a essas leis divinas que estão dentro dela. Por isso, mais adiante, o sofrimento decorrente, que não é um castigo de Deus, que não é uma imposição do poder do mal, mas é o decorrente da consciência de culpa profundamente marcante e que deixa o espírito muito perturbado, impondo-se sofrimentos que só reencarnações futuras conseguirão de fato resolver. Continuando. Tudo cessa na sua constituição organizada, para surgir em outra expressão igualmente harmônica, dando curso aos nobres objetivos da vida infinita. Depois dessa análise que tivemos sobre o conteúdo do suicídio, Joana volta a analisar a questão da morte propriamente dita e do entendimento que esse estudo possibilita ao dizer: é natural que, chegado o tempo da desencarnação, tudo cessa na constituição orgânica nossa. Mas para ressurgir em uma expressão igualmente harmônica na realidade do mundo espiritual, dando curso aos nobres objetivos da vida infinita. A percepção que a doutrina espírita nos dá do fato de que a vida na Terra está sob o governo de Jesus e de que as situações dolorosas, frustrantes e aparentemente injustas que se passam na Terra têm uma causa, e essa causa possibilitou que isso agora acontecesse, objetivando o crescimento e a evolução nossa, que vai ter prosseguimento ao longo de inúmeras encarnações, até estabelecermos níveis de harmonia e de perfeição com as leis divinas, tal como Cristo havia dito: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Para que a vitória sobre a morte se faça plena, convém pensar-se, expressar-se e agir-se com amor, deixando-se na retaguarda, pelos caminhos percorridos, sinais luminíferos. Então, para que essa vitória sobre a morte se expresse
plenamente. E nós é preciso estarmos vivendo ao máximo, conectados com as leis divinas, cuja lei maior é a lei do amor. Na medida em que nos permitimos, pelo conhecimento espírita, termos pensamentos, palavras, ações em equilíbrio com essas leis, vivenciamos um nível de interação com a espiritualidade elevada que já faculta aquela situação que o Cristo havia dito: o reino de Deus está dentro de vós. E o maravilhoso de tudo, deixando indicações no caminho percorrido pelo bem, para ajudar outros que estarão nos acompanhando. Vamos agora para o penúltimo slide do nosso estudo de hoje. A harmonia psicológica, resultante de amadurecimento espiritual, proporciona a visão otimista da vida, sob qualquer aspecto que se apresente. Que maravilha, né? Essa harmonia psicológica que está estruturada no amadurecimento espiritual nosso tem como consequência natural a visão otimista da vida. Mas o mais importante, sob qualquer aspecto que se apresente. No Livro dos Espíritos é perguntado assim: se o mundo material deixasse de existir, se houvesse aquilo que a humanidade tanto temia de uma terceira guerra mundial, que acabasse toda a humanidade, como é que ficaria a vida? A espiritualidade respondeu: o mundo espiritual continuaria do mesmo modo, porque nada do mundo físico o perturbaria. Essa consciência a respeito da nossa verdadeira natureza, que é a espiritual, é para nos facultar um nível de equilíbrio, de serenidade, de paz íntima, mesmo diante de desafios e de dificuldades, por sabermos que nós não somos daqui. Como diz o apóstolo Pedro, somos forasteiros, viajantes e forasteiros por um país ingrato. Estamos e precisamos estar conscientes de passagem pela terra. Então, essa visão otimista da vida e verdadeira, ela já antecipa para nós a possibilidade desse aproveitamento máximo da nossa reencarnação. E fechando essa primeira parte desse estudo de hoje, que terá prosseguimento no nosso próximo estudo, temos esse conteúdo. Porquanto a sua realidade independe de alguém encontrar-se no corpo ou fora dele, mas, essencialmente, do seu comportamento e atitude perante si mesmo e a consciência cósmica. Então, a realidade nossa, verdadeira, é a realidade espiritual. Quer estejamos no corpo ou estejamos fora dele. Quem pensa, quem sente, quem se emociona, as possibilidades de interação nossa com o mundo material é pelo nosso espírito, que temporariamente, através do corpo espiritual, atua no corpo material. Mas estar conscientes dessa essência da vida que não é atingido pelas vicissitudes do campo material
é profundamente felicitadora. E no final do texto diz: mas essencialmente, do seu comportamento e atitude perante si mesmo e a consciência cósmica. Essa atitude perante nós mesmos e perante a consciência cósmica é a que objetiva o trabalho estabelecido por Joana na série psicológica, que é exatamente aquele de trabalharmos um nível de despertamento e de iluminação da consciência, facultando-nos aquilo que é proporcionado como objetivo nas religiões orientais, de entrarmos no Nirvana, de estabelecermos níveis de bem-estar pessoal, facultando-nos a iluminação, o despertamento consciente do nosso espírito, ao usufruir desde agora as possibilidades planificadoras que nos aguardam no mundo dos espíritos. Ficamos aqui com nossos comentários. Agradecemos a todos. Compartilhe esse vídeo, vocês que estejam depois nos acompanhando pelo Facebook. E depois o vídeo estará no nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para todos.